Olá! Vamos fazer uma viagem no tempo até o século XIII para conhecer um pensador cujas ideias ajudaram e muito a moldar o mundo como conhecemos hoje. O seu nome é Tomás de Aquino e a sua história é, no mínimo, fascinante. Bem, a pergunta que nos vai guiar é esta. Parece estranho, não é? Um monge e a ciência moderna. Mas a ligação é surpreendente e mostra como, por vezes, ideias muito antigas podem ser a semente para o futuro. Vamos lá desvendar este mistério. Primeiro, claro, quem foi Tomás de Aquino? A sua vida foi tudo menos aquilo que se esperava dele. É a história de um homem que decidiu seguir o seu próprio caminho e, ao fazê-lo, acabou por mudar o rumo do pensamento ocidental. Tudo começa em 1225. Tomás de Aquino nasce em Itália, numa família da nobreza muito rica e poderosa. Como podem imaginar, a família já tinha a vida dele toda planeada. Ele seria uma figura importante, com muito poder, dentro da Igreja. Só que o Tomás tinha outros planos. Em vez de procurar poder e riqueza, ele fez algo que chocou toda a gente. Juntou-se aos dominicanos, que era uma ordem de frades dedicados a uma vida simples de estudo e conhecimento. Foi a sua primeira grande rebelião. E ele era uma figura curiosa. Era um homem enorme, muito alto e corpulento, mas super calmo e silencioso. Tão silencioso que os colegas na universidade lhe puseram a alcunha de boi mudo. Mal eles sabiam que por detrás daquele silêncio estava uma das mentes mais brilhantes da história. O seu professor, Alberto Magno, percebeu logo o seu gênio. De facto, a sua capacidade era tal que ele conseguia ditar textos sobre temas diferentes a vários secretários, ao mesmo tempo. Agora, para percebermos as ideias dele, temos de perceber o mundo em que ele vivia. A forma de pensar daquela época chamava-se escolástica. Pensem nisto como o sistema operacional das universidades medievais. Era um método super organizado que usava a lógica para analisar tudo, desde filosofia a teologia, tentando pôr todo o conhecimento em ordem. E foi neste mundo, obcecado pela lógica e pela ordem, que surgiu um desafio intelectual gigantesco. Um desafio que veio diretamente do passado e que abalou as certezas de toda a gente. O que aconteceu foi que os livros de um antigo filósofo grego, Aristóteles, que tinham estado perdidos na Europa durante séculos, foram redescobertos. De repente, através de traduções, a Europa teve acesso a uma biblioteca de conhecimento incrível sobre lógica, biologia, política, tudo baseado na observação do mundo. E isto criou um problema enorme. É que Aristóteles explicava o mundo usando apenas a razão e os sentidos, sem nunca falar de Deus ou da fé. Para muitos, parecia impossível conciliar as duas coisas. Era um verdadeiro choque de mundos. De um lado a fé e a revelação divina, do outro lógica e a observação da natureza. Como é que podiam coexistir? É aqui que entra Tomás de Aquino. Em vez de escolher um lado, ele apresentou uma solução que não só era brilhante, como elegante, e que tentava unir esses dois mundos. A grande ideia de Tomás foi esta. A fé e a razão não são inimigas. Pelo contrário, são duas ferramentas diferentes, duas vias para chegar à mesma coisa. A verdade. A razão, com a sua lógica, é a ferramenta perfeita para entender o mundo físico, aquilo que podemos observar e medir. A fé, por outro lado, ajuda-nos a perceber realidades que estão para além dos nossos sentidos, como as questões mais profundas sobre o divino. Nas palavras dele, a coisa resume-se a isto. Se toda a verdade vem, em última análise, da mesma fonte, então os caminhos da razão e da fé não podem, no fim de contas, contradizer-se. Se parece que há uma contradição, ou o nosso raciocínio está errado, ou a nossa interpretação da fé não está correta. E para provar que isto não era só teoria, Tomás de Aquino pôs a sua ideia em prática. Ele usou a razão para explorar uma das questões mais centrais da fé. Estas são as famosas 5 vias. Atenção, o mais fascinante aqui não é discutir se os argumentos estão certos ou errados. O que é revolucionário é o método. Reparem, Tomás não usa uma única citação da Bíblia. Ele parte apenas da observação do mundo à nossa volta. Vemos coisas a mover-se, vemos que tudo tem uma causa, vemos ordem no universo. E a partir daí, usa apenas a lógica para chegar a uma conclusão. E é precisamente esta confiança na razão e na observação da natureza que nos traz de volta à nossa pergunta inicial. O que é que isto tudo tem a ver com a ciência moderna? A sua obra principal, a Suma Teológica, é um livro absolutamente gigante. Tem mais de 3.500 artigos, onde ele tenta organizar, de forma lógica, quase todo o conhecimento da sua época. E o mais incrível, ele escreveu a pensar nos principiantes. Isto dá-nos uma ideia da ambição do seu projeto. Então, qual foi o grande legado?
Ao defender que o universo não é caótico, mas que funciona segundo leis racionais que a mente humana pode descobrir, Tomás e os outros escolásticos criaram, no fundo, um espaço seguro para a ciência nascer. Eles disseram que estudar o mundo natural não era um ataque à fé. Pelo contrário, era uma forma de entender a criação. Esta ideia foi o alicerce sobre o qual, séculos mais tarde, se construiu a ciência moderna. E isto deixa-nos com uma última questão para pensar. A tentativa de Tomás de Aquino de harmonizar razão e fé é um debate que continua vivo até hoje. Ao mostrar o incrível poder da lógica para explicar o mundo, ele também nos fez perguntar: onde é que acaba a ciência e onde começam as perguntas a que só a fé pode tentar responder? Uma questão profunda deixada por um gigante silencioso da Idade Média.